E se uma única noite, por acaso, num pequeno quarto de hotel pudesse mudar tudo? 2 amigos, um segredo, um nome sussurrado em sonhos, e já nada seria como antes. Esta é a história de um amor que teme a própria voz, de uma amizade que se parte sob o peso da verdade, e da escolha entre esconder-se ou aceitar-se. A viagem começou como tantas outras, mas desde o início havia algo de diferente, algo que eu não conseguia explicar e que me deixava inquieto. Eu, Miguel, estudante de música de 22 anos, e o Rafael, meu amigo de 21, decidimos sair de Lisboa em direção ao Porto para assistir a um festival de música. Era suposto ser apenas mais uma escapadinha entre amigos, uma daquelas viagens que ficam gravadas pela aventura, pelas gargalhadas no carro e pelas histórias partilhadas. Mas não foi assim tão simples. A questão do quarto surgiu ainda em Lisboa, quando procurávamos alojamento. Os preços disparavam por causa do festival, e, depois de uma breve troca de olhares, tomámos a decisão, reservaríamos um único quarto para os dois. Não era a primeira vez que dividíamos espaço. Em viagens de estudantes ou em casas de amigos já tínhamos dormido no mesmo sítio. Mas desta vez havia um detalhe diferente. A reserva vinha com apenas uma cama de casal. Uma cama. 2 rapazes. Nenhuma alternativa. Lembro-me bem da sensação no estômago quando vi a confirmação da reserva no ecrã do portátil. Rafael deu de ombros, como quem não vê problema nenhum, e disse em tom leve: "Vamos poupar dinheiro, Miguel. Não vale a pena complicar." Eu ri, tentei acompanhar o tom descontraído, mas por dentro não estava assim tão tranquilo. Não sei bem explicar porquê. Talvez fosse porque, nos últimos meses, os meus pensamentos tinham começado a andar em direções que eu não queria admitir. Rafael sempre foi o amigo extrovertido, sorridente, cheio de energia. Eu era mais calmo, observador, muitas vezes silencioso. O equilíbrio entre nós sempre funcionou. Mas agora, só de imaginar uma noite inteira lado a lado na mesma cama, sentia algo que não queria sentir. A viagem de carro foi longa. O rádio tocava músicas aleatórias, ele cantava desafinado de propósito para me provocar, eu fingia não ligar, mas ria por dentro. Tudo parecia normal. No entanto, cada vez que o olhava de lado, quando ele não reparava, sentia um nó no peito. Não era apenas amizade. Não era apenas companhia de estrada. Era outra coisa. Eu sabia, mas não queria aceitar. Chegámos ao Porto ao fim da tarde, depois de algumas horas de estrada e de silêncios que me pareceram mais pesados do que noutras vezes. O GPS levou-nos diretamente ao hotel. Era um prédio antigo, renovado às pressas para receber turistas. No átrio, o cheiro a madeira misturava-se com perfume barato. Aproximámo-nos da recepção e foi aí que o desconforto se tornou real. A funcionária, com um ar cansado, digitou o nome da reserva e levantou os olhos apenas para confirmar. Só temos um quarto para os dois. Uma cama de casal. Não houve engano. Está tudo lotado. Olhei para Rafael à procura de reação. Ele sorriu como se fosse uma piada. Pegou na chave sem pensar 2 vezes e disse: "Sem stress. A gente desenrasca." A frase dele soou normal, mas dentro de mim ecoou com força. Desenrasca. Mas como? O silêncio que nos acompanhou até ao elevador era diferente. Não era o silêncio confortável de outras viagens. Era um silêncio cheio de palavras não ditas, de pensamentos que não queríamos confessar. O corredor do hotel parecia interminável. O som abafado dos passos misturava-se com o zumbido do ar-condicionado. Cada porta numerada que passávamos aumentava a tensão no meu peito. Quando a chave finalmente abriu a porta do quarto, a cena foi clara, uma cama de casal no centro, como uma provocação, como um desafio lançado entre nós. Rafael entrou primeiro, atirou a mochila para o canto e deixou-se cair na cama com a naturalidade de quem já estava habituado. Eu fiquei parado junto à porta por alguns segundos, como se precisasse de tempo para aceitar a realidade. Não era o espaço que me incomodava. Era a proximidade inevitável. Era saber que naquela noite, quer quisesse quer não, estaria lado a lado com ele. Ele riu, virou-se para mim e disse em tom leve: "Espero que não te importes de ficar com o lado direito. Tenho trauma do esquerdo." Fingi normalidade, deixei a mochila no chão e tentei agir como se fosse apenas mais uma viagem. Mas dentro de mim, cada detalhe tinha outro peso. A maneira como ele se esticava na cama, como mexia no telemóvel despreocupado, como me olhava de vez em quando sem dizer nada. Eu observava tudo e fingia indiferença, mas não conseguia desligar a mente. Aquele quarto, com apenas uma cama, transformava-se num campo minado de silêncios. Cada gesto dele parecia mais próximo, cada palavra soava mais carregada. Era como se todo o espaço estivesse impregnado de uma tensão invisível. Uma viagem simples, supostamente divertida, transformava-se num teste, numa prova silenciosa que eu não sabia se queria enfrentar. E assim fiquei, dividido entre o desejo de parecer indiferente e o medo de que a minha própria máscara se partisse. Não havia nada explícito, não havia nada dito. Mas havia demasiado no ar. E eu sabia, naquele momento, que a noite não seria apenas mais uma noite. A noite caiu sobre o Porto com um silêncio espesso, desses que parecem carregar mais do que a ausência de som. O quarto do hotel estava mergulhado numa penumbra suave, iluminado apenas pela réstia de luz que escapava pelas cortinas mal fechadas. Eu estava deitado, imóvel, virado para a parede, tentando convencer-me de que dormir seria fácil, de que bastava fechar os olhos e deixar o corpo render-se ao cansaço. Mas não era assim tão simples. O coração batia forte, como se quisesse denunciar cada pensamento que eu tentava calar.
Sentia a presença de Rafael ao meu lado. O colchão afundava-se ligeiramente do lado dele, e esse detalhe banal transformava-se em peso. O som da respiração dele preenchia o espaço, um ritmo regular, quase hipnótico. Eu queria concentrar-me em qualquer outra coisa, no ruído distante da rua, no zumbido monótono do frigorífico, mas a verdade é que tudo se resumia a ele. Não importava o esforço, não importava a fuga, ele estava ali, tão próximo que a sua existência ocupava cada canto da minha mente. Foi nesse estado de vigília, entre a exaustão e a ansiedade, que aconteceu. Um murmúrio baixo, quase imperceptível, que primeiro me pareceu um som qualquer de quem sonha. Mas depois, claro como um sussurro arrancado ao inconsciente, ouvi o meu nome. Miguel. Uma única palavra, tão simples, e ainda assim tão devastadora. Congelei. O meu corpo inteiro ficou preso a esse instante. Não podia ter imaginado. Não era possível confundir. Ele dissera o meu nome, dormindo, mas dissera. O quarto, de repente, encheu-se de perguntas. O que significava aquilo? Era só um acaso? Um reflexo sem sentido de um som qualquer? Ou havia, escondido, um pensamento que escapara sem permissão? O meu peito apertou-se. Por um lado, uma centelha de esperança iluminava tudo dentro de mim. E se afinal não era só da minha cabeça? E se ele também sentia algo? Por outro, o medo vinha logo atrás, esmagador. E se eu estivesse a interpretar tudo mal? E se me enganasse mais uma vez? E se fosse apenas eu a ver sinais onde não existiam? Não dormi mais naquela noite. Permaneci imóvel, olhos abertos no escuro, o coração numa luta incessante entre a ilusão e a realidade. Fingi dormir quando ele se mexeu de madrugada. Fingi tranquilidade quando se levantou para ir à casa de banho. Fingi indiferença quando voltou a deitar-se. Mas a verdade é que cada movimento dele me parecia mais carregado do que devia. De manhã, levantei-me antes do despertador. A claridade que entrava pelas cortinas parecia agressiva, como se expusesse o que eu queria manter escondido. Rafael ainda dormia, virado para o outro lado, tranquilo, alheio ao turbilhão que me consumia. Tomei um duche longo, talvez demasiado longo, e desci sozinho para o pequeno almoço. O salão do hotel estava cheio de gente, músicos de mochila às costas, turistas apressados, famílias barulhentas. Mas para mim tudo parecia distante, abafado, como se o mundo estivesse a acontecer atrás de um vidro. Eu mexia no pão como se fosse um enigma, incapaz de engolir um único pedaço. A única coisa que me ocupava a mente era a palavra que ele tinha pronunciado. Quando Rafael apareceu, alguns minutos depois, parecia exatamente o mesmo de sempre. Cabelo ainda úmido, olhos semicerrados de sono, passos despreocupados. Sentou-se à minha frente, serviu-se de café e perguntou, casual. Dormiste bem? A pergunta foi como uma faca de duas lâminas. Eu sabia a resposta, mas não podia dizer. Fingi um sorriso breve e respondi. Mais ou menos. Ele assentiu, indiferente, e bebeu um gole. Nenhuma menção ao que dissera durante a noite. Nenhuma pista de que tivesse consciência. Agia como se nada tivesse acontecido. Mas eu não conseguia esquecer. O dia arrastou-se numa espécie de teatro silencioso. Fomos passear pela cidade, como já era hábito nas nossas viagens. As ruas estreitas de pedra, os grafites coloridos, as livrarias escondidas, tudo deveria ter sido motivo de distração. Mas cada olhar dele, cada pausa antes de responder, cada riso ligeiramente hesitante parecia esconder algo mais. Passámos por uma feira de rua. Ele pegou num disco antigo e mostrou-me com entusiasmo. Eu ri, respondi, mas no fundo estava a analisá-lo como nunca antes. Perguntava-me se o gesto significava algo, se o sorriso era diferente, se os olhos dele demoravam um segundo a mais nos meus. Tudo se tornava suspeito. No entanto, havia também momentos em que a frieza me cortava. Quando ele se distraía com o telemóvel, quando parecia alheio ao que eu sentia, ou questionava-me se não estaria apenas a inventar tudo. Talvez o murmúrio da noite fosse apenas um acaso, uma coincidência cruel. Talvez eu fosse o único a carregar este peso. Voltámos ao hotel à tarde. Ele deitou-se na cama como sempre, mãos atrás da cabeça, olhar perdido no teto. Eu, sentado na beira da cama, observava-o em silêncio. A tensão era insuportável. Queria perguntar-lhe se lembrava do que dissera, queria arrancar uma resposta, qualquer coisa. Mas o medo paralisava-me. Medo de estragar o pouco que ainda tínhamos, medo de confirmar que, afinal, era tudo imaginação. O silêncio entre nós já não era neutro. Era uma parede. Era um campo minado. Qualquer palavra podia fazer explodir algo que não estava pronto para ser dito. E assim, naquele quarto com uma cama demasiado pequena para tanta distância, percebi que já não havia volta atrás. O que acontecera durante a noite não podia ser apagado. O nome que ele sussurrou, consciente ou não, abriu uma ferida que não fecharia com facilidade. O resto do dia correu como um ensaio mal feito. Passeios pela cidade, piadas forçadas, gargalhadas que não saíam do coração. No meio da multidão parecia tudo normal, mas dentro de mim o peso aumentava. A cada passo, a cada olhar, eu sabia que a dúvida já não me largaria. E a dúvida, essa sim, era mais cruel do que qualquer silêncio. Regressámos a Lisboa numa manhã cinzenta, com o carro carregado de silêncios. A estrada que tantas vezes fora palco de conversas intermináveis parecia agora um corredor estreito onde cada quilómetro só acentuava o vazio entre nós. Rafael ia ao volante, olhos fixos na estrada, mãos firmes, expressão impassível. Eu, ao lado, olhava pela janela, fingindo interesse nas paisagens que já conhecia de cor.
Não dissemos muito durante as 4 horas de viagem. O festival tinha terminado, mas o verdadeiro fim, eu sabia, começava ali. Durante os primeiros dias de regresso, convenci-me de que era apenas o cansaço, que precisávamos de tempo para voltar ao ritmo normal. Enviei algumas mensagens curtas, perguntas banais, convites disfarçados para café ou ensaio. As respostas vinham, mas diferentes, curtas, apressadas, sem a leveza de antes. Onde antes havia áudios longos e risadas gravadas, agora havia apenas palavras secas, atrasadas, quase burocráticas. O vazio foi crescendo. Primeiro um dia sem falar, depois 2, depois uma semana em que a presença dele parecia cada vez mais remota. Eu tentava justificar. Trabalho, faculdade, compromissos, talvez apenas distração. Mas no fundo sabia. Sentia no corpo que não era casualidade. Era escolha. Foi numa tarde qualquer que a ferida ganhou nome. Saí da biblioteca, cansado, e ao atravessar a praça do campus vi Rafael de longe. Não estava sozinho. Caminhava ao lado de um rapaz alto, sorriso fácil, expressão leve. Conversavam como velhos conhecidos, e a maneira como os olhos de Rafael brilhavam ao ouvir o outro era um golpe que não precisei de mais nada para entender. Não se tratava apenas de amizade. Era diferente. Fiquei parado, escondido atrás de uma árvore, incapaz de avançar. Observei por tempo demais, e cada gesto deles era uma punhalada. O toque no ombro, a gargalhada espontânea, a proximidade que antes era só minha. Rafael não parecia carregar hesitação. Não havia desconforto, não havia sombra de dúvida. Ele estava ali inteiro, entregue, como eu tantas vezes o imaginei, mas agora ao lado de outro. O pior não foi a cena em si. O pior foi o momento em que os olhos dele encontraram os meus. Foi rápido, quase um acaso. Ele reconheceu-me de imediato, e o sorriso que me lançou foi frio, educado, um sorriso que qualquer estranho poderia dar. Não havia ali intimidade, não havia cumplicidade. Apenas um aceno distante, como quem encontra um conhecido da faculdade e nada mais. Afastei-me antes que pudesse desmoronar ali mesmo. As pernas pesavam, o coração ardia, mas continuei a andar até não os ver mais. E nesse percurso percebi que a amizade que sempre me sustentara tinha-se transformado num fardo insuportável. Porque a amizade não deixa feridas assim, não corrói por dentro, não faz do silêncio uma tortura. As semanas seguintes foram um desfile de ausências. Rafael aparecia online nas redes sociais, publicava fotos em sítios onde costumávamos ir juntos, mas agora acompanhado. Restaurantes, cafés, ensaios improvisados, até os recantos da cidade que eram nossos. Eu via tudo, em silêncio, incapaz de confrontar, incapaz de ignorar. Era como assistir a um filme em que a personagem principal me substituía sem remorsos. Tentei escrever-lhe uma mensagem longa, dessas que explicam tudo, que pedem clareza, que procuram respostas. Mas sempre que acabava, apagava. Sentia-me ridículo a implorar explicações de algo que talvez nunca tivesse existido fora da minha cabeça. Perguntei-me vezes sem conta se não teria inventado tudo, se não teria criado expectativas a partir de um murmúrio no escuro, de um toque acidental, de olhares mal interpretados. Talvez fosse apenas eu. Talvez sempre tivesse sido apenas eu. Mas a dor não se apaga com lógica. A cada noite de silêncio, a cada notificação que não chegava, a ferida abria-se mais. Até as músicas que eu tentava compor soavam quebradas, sem refrão, sem melodia. Os versos vinham soltos, fragmentados, como pedaços de um puzzle que já não se encaixava. E o caderno de letras tornou-se um arquivo de páginas rasgadas, manchadas por palavras que não ousava cantar. Passei a evitar os lugares onde poderia encontrá-lo. Já não suportava a ideia de vê-lo ao lado do outro. Mas Lisboa é pequena, e os destinos cruzam-se quando menos esperamos. Um domingo, ao final da tarde, vi-os sair juntos da mesma biblioteca onde tantas vezes nos encontramos. A cena repetiu-se, risos, cumplicidade, o ombro que roçava no ombro do outro. E eu, novamente, na sombra, a observar como um intruso na vida que antes era minha. O golpe final veio quando percebi que já não era sequer ausência. Era substituição. Rafael não estava apenas distante. Ele tinha encontrado outro lugar onde existir, e nesse lugar já não havia espaço para mim. A traição não veio de uma confissão explícita. Não houve confronto, não houve palavras duras, não houve despedida. A traição veio no silêncio, na indiferença, no sorriso frio que me ofereceu quando nos cruzámos na rua, como se eu fosse apenas mais um rosto na multidão. A traição veio na forma como apagou sem aviso a presença que antes era constante, como se o tempo que passámos juntos não tivesse significado algum. E o mais cruel de tudo é que, apesar de tudo, eu continuava a esperar. Cada vibração do telemóvel era uma faísca de esperança. Cada noite terminava com a dúvida se ele voltaria, se teria coragem de dizer qualquer coisa. Mas os dias acumulavam-se e nada mudava. Apenas silêncio. Foi então que percebi a verdadeira dimensão da desilusão. Não era apenas perder um amigo. Era perder a ilusão de que alguma vez tínhamos sido mais do que isso. Era ver ruir não só o que eu sentia, mas também o alicerce de uma amizade que eu julgava inquebrável. E nessa ruína, ficou claro, já não havia chão. A amizade transformara-se em peso, em fardo, em dor. E eu, sozinho, via-me condenado a carregar os destroços de algo que talvez nunca tivesse sido real. Mas se havia algo de certo naquele vazio, era a certeza de que já não havia volta atrás. O que fora confiança agora era dúvida. O que fora apoio agora era silêncio.
O que fora amizade agora era traição. E no meio de tudo, restava-me apenas a pergunta que ecoava como um castigo. Em que momento é que deixei de ser suficiente? As semanas depois do afastamento de Rafael foram um deserto. Eu já tinha aceitado, a contragosto, que a distância dele era definitiva, que o silêncio era a forma mais cruel de dizer adeus. Mas foi então, numa terça-feira qualquer, quase ao fim do dia, que algo inesperado aconteceu. Estava num café perto da faculdade, sentado sozinho, tentando distrair-me com um livro que não lia de verdade, quando uma funcionária se aproximou da minha mesa. Trazia um pequeno papel dobrado na mão. Disse apenas: "Alguém deixou isto para si." Não precisou acrescentar nada. O estômago deu uma volta antes mesmo de tocar no papel. Reconheci a caligrafia mal inclinada, feita à pressa, mas ainda assim inconfundível, era dele. Desdobrei devagar, temendo mais o conteúdo do que o silêncio que me vinha acompanhando. As palavras eram poucas, escritas de forma seca, mas carregadas de peso. Encontra-me hoje. Porta Vermelha. Meia-noite. Nada mais. Sem explicações, sem desculpas, sem assinatura, mas eu sabia. Aquela Porta Vermelha era o nosso lugar, um café escondido numa rua discreta, onde tantas vezes passámos tardes inteiras em silêncio, a estudar, a conversar ou simplesmente a dividir espaço. Passei o resto do dia em estado de alerta. As horas arrastaram-se numa mistura de ansiedade e revolta. Por que agora? Porque depois de me deixar a definhar na ausência? O que esperava encontrar? E, mais ainda, porque é que eu não conseguia resistir à ideia de ir? A cada minuto que passava, percebia que não tinha escolha. Ia. Mesmo que fosse apenas para cobrar, para exigir respostas, para finalmente encarar a verdade que me vinha a consumir. Cheguei cedo demais ao local. A rua estava quase deserta, iluminada apenas pelos candeeiros que lançavam uma luz amarelada sobre o empedrado. A Porta Vermelha, gasta pelo tempo, parecia mais carregada de simbolismo do que nunca. Durante longos minutos fiquei parado à frente dela, respirando fundo, debatendo-me entre entrar ou virar costas. Mas o peso dentro de mim empurrou-me para dentro. O café estava vazio, como tantas outras vezes ao fechar. A luz era fraca, e o ar cheirava a café antigo e madeira. No fundo da sala, na mesa onde sempre nos sentávamos, estava Rafael. Cabeça baixa, braços apoiados na mesa, como se o próprio corpo fosse uma confissão de cansaço. Não levantou logo os olhos quando entrei. Caminhei devagar, sentei-me em frente, e durante alguns segundos o silêncio foi absoluto. Não era desconforto, era o silêncio de quem sabe que não pode mais adiar. Foi ele quem falou primeiro. A voz saiu baixa, quase trêmula, mas firme o suficiente para me prender. Eu sei que falhei. Sei que o silêncio foi cruel. Sei que desapareci quando devia ter ficado. Esperei. Não queria interromper. Queria ouvir tudo, até a última palavra, até a última desculpa. Afastei-me porque tive medo. Medo do que sentia. Medo de ti, de mim, dos outros. Ele fez uma pausa, respirou fundo. Passei semanas a tentar convencer-me de que não era nada, de que tudo o que aconteceu naquele quarto foi só coincidência. Mas cada vez que tentava fugir, cada vez que procurava enterrar aquilo, voltava mais forte. Não foi um acaso. Não foi invenção. As palavras caíam como golpes. Parte de mim queria acreditar, queria agarrar-se àquilo como quem encontra a água no deserto. Mas outra parte, ferida pela ausência, resistia. Cruzei os braços, tentando proteger-me. Então escolheste desaparecer? Perguntei, num tom mais frio do que esperava. Era mais fácil fingir que eu não existia? Ele levantou finalmente os olhos, e o que vi neles não era desdém, não era indiferença. Era vulnerabilidade, algo que eu nunca tinha visto nele. Achei que, se me afastasse, tudo voltava ao normal. Que era só uma fase, uma confusão. Mas não voltou. Cada gesto teu, cada memória, cada silêncio, tudo me puxava de volta. Parou por um instante, antes de acrescentar, e eu não sabia lidar com isso. O peso das palavras pairava entre nós. Eu sentia o coração a bater acelerado, dividido entre a raiva e a esperança. A raiva de ter sido deixado sozinho a tentar decifrar sinais, e a esperança de que afinal não tinha inventado tudo. E agora? Perguntei. Por que é que me chamas aqui, depois de semanas de silêncio, depois de me deixares a ver-te com outro, depois de me fazeres acreditar que já não significava nada? Rafael baixou o olhar, os dedos entrelaçaram-se nervosos sobre a mesa. Porque não consigo continuar a fugir. Porque percebi que, por mais que tente, não desapareces de mim. O que sinto não se apaga com a ausência. Eu tentei, Miguel. Juro que tentei. Mas cada dia senti foi mais pesado do que qualquer medo. A confissão ecoou dentro de mim, misturando-se com todas as feridas. Havia a liberdade, eu sentia. Mas havia também a lembrança dos dias em que me deixou a definhar, sozinho, a acreditar que era invisível. Tu não tens ideia do que foi para mim, Rafael. A minha voz falhou um pouco, mas continuei. Estava a enlouquecer a tentar perceber se era só da minha cabeça, se eu tinha inventado tudo. Enquanto tu estavas com outro, eu destruía-me a pensar que tinha confundido amizade com outra coisa. Ele esticou a mão sobre a mesa, mas eu não a toquei. Eu sei, disse, com os olhos presos aos meus. E foi essa a maior covardia. Escolhi o silêncio porque parecia mais fácil. Só que o silêncio foi a pior violência que podia ter-te feito. Houve um longo intervalo em que não dissemos nada. A respiração dele era pesada, e a minha mente corria em círculos, entre querer perdoar e querer gritar.
O café parecia encolher-se à nossa volta, como se as paredes fossem cúmplices do confronto. Então o que queres agora? Perguntei finalmente. Ele não hesitou. Quero tentar. Não sei dar nomes, não sei prometer certezas. Mas sei que não quero continuar a fingir. Quero enfrentar o medo, mesmo que doa, mesmo que custe. Porque, se não o fizer, vou passar o resto da vida a fugir de mim próprio. A sinceridade dele era desarmante. Por um instante, quase me esqueci da dor que ainda latejava. Mas não podia ignorar. E se o medo voltar? Perguntei. E se voltares a fugir? Rafael respirou fundo, como se aquela fosse a pergunta que mais temia. Então prometo não desaparecer. Posso falhar em muita coisa, mas não vou voltar a esconder-me no silêncio. O relógio do telemóvel marcava já quase 1 da manhã. O café estava vazio, as luzes baixas criavam sombras compridas nas paredes. Ficámos ali, frente a frente, mergulhados num conflito que não se resolvia com um simples sim ou não. Eu sabia que confiar outra vez seria arriscado, mas também sabia que não acreditar seria viver no vazio. E naquela madrugada, no café da Porta Vermelha, compreendi que o desafio não era apenas escolher confiar nele de novo. O verdadeiro desafio era escolher não me trair a mim mesmo, não ceder ao medo, não deixar que a dor falasse mais alto do que a possibilidade de recomeço. O conflito não terminou ali. Apenas começou. Ficámos sentados naquela mesa de madeira gasta como se o tempo tivesse deixado de existir. A cidade lá fora continuava a sua rotina silenciosa de madrugada, mas dentro daquele café parecia que o mundo se resumia a nós dois. Eu escutava cada palavra de Rafael, e o mais estranho era que, pela primeira vez em semanas, não senti necessidade de o interromper. Apenas ouvi. Ouvi o peso que ele carregava, o medo que confessava, o silêncio que transformara em escudo e que acabou por se virar contra nós. E, no meio dessa escuta, dentro de mim misturava-se dor e esperança, raiva e alívio, como se cada emoção disputasse espaço para ser a mais forte. Não havia como negar o que me atravessava, ainda doía. Doía ter sido abandonado no vazio das semanas anteriores, doía ter assistido de longe a vida dele a continuar sem mim, doía ter acreditado que tudo o que vivi era uma invenção da minha cabeça. Mas também havia um alívio inesperado, porque afinal não era só da minha cabeça. Havia algo de real, algo que ele agora punha em palavras. Essa contradição era uma lâmina de 2 gumes, parte de mim queria ceder de imediato, parte de mim queria erguer muralhas ainda mais altas. Rafael falava com os olhos fixos nos meus, e eu percebia que não era encenação. A vulnerabilidade dele estava exposta, nua, e isso era tão raro que me desarmava. A cada frase, sentia que o coração me empurrava para acreditar, enquanto a memória dos silêncios me puxava para trás. E no meio desse conflito, compreendi que não havia resposta simples, que não existia uma solução mágica. Respirei fundo e, quando finalmente falei, a minha voz saiu calma, mas carregada de verdade. Disse-lhe que não queria rótulos, que não queria pressa, que não precisava de promessas que talvez não conseguisse cumprir. O que eu queria era apenas honestidade. Que não fugisse outra vez. Que não escolhesse o silêncio quando tivesse medo. E ele, quase sem hesitar, assentiu. Disse que também não queria pressa, que não sabia ainda como dar nomes ao que sentia, mas que queria deixar de viver escondido atrás de desculpas. Esse acordo, tão simples, parecia ao mesmo tempo frágil e poderoso. Frágil porque dependia da nossa coragem, e coragem nunca foi abundante em nenhum de nós. Poderoso porque pela primeira vez não estávamos a negar. Estávamos a olhar de frente para o que nos assustava. Saímos do café já depois da 1 da manhã. A rua estava deserta, e o frio da madrugada cortava a pele. Caminhámos lado a lado em silêncio. Não havia necessidade de palavras. O peso que nos acompanhava nas últimas semanas parecia agora partilhado, como se o fardo deixasse de ser insuportável por não estar apenas em meus ombros. Nos dias seguintes, nada mudou de forma abrupta, mas ao mesmo tempo tudo estava diferente. As mensagens voltaram, mas não eram como antes, cheias de distrações superficiais. Agora eram curtas, mas sinceras. Pequenos sinais de presença. Encontrávamos-nos sem a pressão de definir nada. Caminhávamos pela cidade como já tínhamos feito tantas vezes, mas agora cada gesto tinha outra intenção. A forma como ele me ouvia, a maneira como às vezes se calava para não fugir das próprias palavras, os olhares que já não disfarçava. Mas não era fácil. Havia dias em que o medo dele ainda se manifestava. Dias em que se retraía, em que parecia querer voltar a esconder-se. E nesses dias eu lembrava do que tínhamos combinado, nada de silêncios como fuga. E, mesmo com dificuldade, ele falava. Às vezes em frases curtas, às vezes em confissões atabalhoadas, mas falava. E essa era a diferença. A sociedade à nossa volta continuava igual. Os amigos desconfiavam, alguns comentavam em tom de brincadeira, outros lançavam olhares carregados de curiosidade. Havia quem fizesse perguntas veladas, havia quem não disfarçasse o julgamento. A família dele, sabia, era uma sombra de expectativa e de preconceito. Mas pela primeira vez não me senti sozinho nessa batalha. Pela primeira vez, não era eu contra o mundo. Éramos nós. E compreendi então algo que me pareceu essencial: a verdade não nos protege das feridas, mas livra-nos do peso de viver escondidos. O silêncio pode parecer proteção, mas no fim é uma prisão. Rafael tinha escolhido o silêncio e foi isso que o castigou, porque viver calado fez com que me perdesse. E agora, ao escolher falar, ao escolher ficar, ganhava de volta não apenas a mim, mas também a si próprio.
Com o passar das semanas, começámos a construir algo que não precisava de nome. Não era namoro, não era amizade pura, não era nada que pudesse caber numa definição simples. Era presença. Era constância. Era saber que, mesmo nos dias difíceis, não estávamos a fugir. Descobri que a vida não precisa de rótulos quando a sinceridade preenche os espaços. Às vezes, quando caminhávamos juntos pela cidade, via nos olhos dele um medo antigo ainda a espreitar. Mas ao mesmo tempo via também algo novo, a escolha de não ceder a esse medo. E isso bastava. O futuro era incerto, sempre seria. Mas já não importava tanto. Recordo-me de uma noite em particular, sentados na varanda de casa, a cidade a murmurar lá embaixo. Eu tinha escrito uma nova música, inspirada em tudo o que vivemos. Toquei-a para ele, sem esperar aplausos ou comentários. No fim, Rafael apenas sorriu e disse que aquela era a nossa história. E percebi que, pela primeira vez, não havia necessidade de discutir o passado ou de prever o futuro. A nossa história estava a ser escrita no presente, e isso bastava. Hoje sei que a verdade não é fácil. Dói, expõe, obriga a enfrentar o que não queremos ver. Mas é também a única coisa que nos liberta. E percebo agora que a fuga não castiga quem é abandonado. A fuga castiga quem foge, porque viver a negar o que sentimos é uma forma lenta de desaparecer. No fim, restou-nos a escolha de continuar, mesmo sem mapas, mesmo sem garantias. E é isso que dá sentido. A esperança não está em promessas de eternidade, mas na coragem de ser sincero no dia de hoje. E assim, no meio do julgamento dos outros, no peso dos estereótipos, no medo que ainda nos espreita, encontramos um refúgio. Não na certeza do que somos, mas na verdade de que já não precisamos de fingir. E, por mais paradoxal que pareça, isso basta.